conseguiu uma liminar, Ítalo, para proibir a edição do Linha Direta que ia falar sobre o Henry Borel. A gente tinha dito aqui na semana passada, né, que o Linha Direta chegando, já trouxe o caso Eloá, que foi um boom, né, em todo o Brasil, e um dos próximos casos seria justamente do Henry Borel. Isso, na verdade, já seria o caso de amanhã, né? Ou melhor, de sexta. amanhã mesmo, que é dia 18, hoje é quarta Quinta, ainda, né? Quinta. Quinta-feira é isso, de quinta-feira é dia 18. O que acontece? O Linha Direta sobre a morte do menino Henry Borel Medeiros está proibido pela justiça de ser exibido pela TV Globo nessa quinta-feira. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que fala que a defesa de Jairinho, né, aí o ex-vereador, conseguiu uma liminar que impeça a TV Globo de exibir a edição do programa. A decisão foi da juíza Elizabeth Machado Louro, que alega que o processo ainda pende de julgamento e tem-se a circunstância de tratar o episódio que ganhou grande repercussão na mídia e na opinião pública em geral, o que por si só já demanda a adoção de medidas que visem garantir a escorreita apuração dos fatos. Olha, é muito complicada essa situação, porque de fato o caso ele ainda não foi 100% finalizado, ele é um caso muito recente. A gente sabe que o Linha Direta ele abordava casos que já tinham ou já tinham chegado ali ao fim, né? Ou claro que ainda tinha algum suspeito foragido para que fosse procurado pelas autoridades, mas nesse caso a justiça achou melhor não permitir a transmissão desse episódio. Inclusive, o documento que foi obtido pelo portal Na Telinha ainda diz o seguinte sobre a decisão da juíza. A exibição do programa em canal aberto, em horário nobre, por emissora de grande alcance do público geral, não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados, até porque o processo em si é público, estando as informações à disposição da sociedade, não havendo ainda resolução do mérito. Qualquer dinâmica dos fatos a ser exibida no programa não passaria de mera especulação. Então, assim, é mais uma derrota, na verdade, né, da TV Globo, que está impedida, então, de exibir o Linha Direta, que seria exibido amanhã, tá? Lembrando que o caso do Henry Borel aconteceu há 2 anos atrás, em março de 2021, ali na Barra da Tijuca, quando o menino, né, o pequeno Henry Borel, foi... Assim, ao que tudo indica, ele foi morto, né? De uma forma muito brutal, inclusive. Sim, né? Sim. E assim, como o caso ele ainda não chegou na parte final, né? A justiça achou melhor impedir essa transmissão. Eu vou falar aqui que eu sou contra essa decisão. Eu acredito que deveria sim ser exibido, tá? Eu acredito que deveria sim ser exibido, embora seja um caso muito recente. Né, é um caso muito recente, mas eu não gosto quando o trabalho jornalístico é impedido pela justiça, né? O conteúdo que seria produzido ali de uma forma jornalística ser impedido pela justiça de ser levado ao ar. Realmente a defesa aí do ex-vereador Jairinho então conseguiu essa liminar e a Globo tá proibida. Exatamente, eu acho que assim, tudo aquilo que fosse dito, né, que seria dito dentro dessa reportagem, eu acho que nem passaria como uma especulação, até porque existe um trabalho de apuração muito grande para se produzir um programa tão importante como foi e é o Linha Direta hoje em dia. Tem um viés extremamente importante que não é só falar do fato, mas conscientizar a população das barbaridades que o nosso país já teve, né, e foi obrigado a presenciar muitas vezes, e tem também uma prestação de serviço ali, né, a gente vê todo final de programa a divulgação de uma pessoa que está foragida, e isso também acaba auxiliando a justiça. Agora, falar que isso interfere nas investigações, que isso seria uma análise, um viés, eu já acho extremamente controverso, até porque a produção vai fazer uma apuração, vai conversar com as fontes, vai entender o caso e vai, acima de tudo, explicar o que aconteceu quando essa criança que foi brutalmente assassinada, assim como a gente viu nas semanas anteriores, né? Vimos o caso da Eloá, que foi o primeiro, assim, que estourou no Brasil inteiro. Até contei um relato aqui que no dia seguinte eu fui em um restaurante almoçar e não se falava de outra coisa. As pessoas lá criticando e opinando e falando até sobre a importância do formato, da volta do Linha Direta. Eu achei essa decisão também muito controversa. O que tem pra esconder? E outra, que investigaçãozinha demorada, hein?
Pelo amor Lembrando de Deus. que o Jairinho, ele é o acusado, Sim. né, pela morte da criança. O menino tinha 4 anos, ele teve mais de 20 lesões no corpo. Ele foi O laudo arrastado pericial, ali, então, né? A mãe do menino, inclusive, a Monique Medeiros e o padrasto foram denunciados ao Ministério Público, então estão aguardando ainda por julgamento. Então, assim, é um caso onde o principal acusado consegue, né, um poder de liminar para evitar que um programa de televisão vá ao ar. Isso é bem complicado. É complicado, né? Poxa, foi uma criança que foi assassinada, ó. Esse caso aconteceu em 2021. 2021 ali. Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? 2021, 2022, 2023 e ainda não tem uma resolução desse caso. Será que a polícia tá tão demorada assim? Será que não tá tão evidente? Não tem evidências que comprovem? 2 anos a polícia não conseguiu chegar a uma conclusão a respeito disso? E ainda vem dizer isso, que o trabalho da imprensa ia atrapalhar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que eles falta inclusive força de vontade, né? Eles, inclusive, foram presos em abril de 2021 e foram acusados de envolvimento na morte do garoto. E o Ministério Público ofereceu denúncia aí contra o Jairinho pelos crimes de tortura, coação de testemunha e homicídio triplamente qualificado ainda em 2021. E Monique foi acusada por tortura omissiva, falsificação ideológica, coação de testemunha e homicídio, né, triplamente qualificado também na forma omissiva, omissão, né? Fingiu que não viu, fechou os olhos, fez vista grossa para a situação que aconteceu. Jairinho, então, teve o mandato de vereador cassado pela Câmara do Rio de Janeiro em junho de 2021, né, ali praticamente todos votaram a favor, e Monique teve a prisão preventiva revogada pelo STJ em agosto de 2022. O ex-vereador ainda está preso. Então a gente vai seguir de olho nisso. Eu tenho certeza que a TV Globo, advogados da TV Globo vão recorrer dessa decisão. E claro, a gente atualiza vocês se houver alguma novidade sobre esse episódio aí, agora proibido de ser levado ao ar pela TV.